Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu estava aqui no meu notebook respondendo algumas perguntas de alguns seguidores e tem uma pergunta aqui de uma moça chamada Paula que eu achei interessante e quero compartilhar com vocês a pergunta e a minha resposta. A Paula, ela me pergunta: doutor, e quando o réu se esconde, o que fazer? Veja, Paula, primeiro, claro, você, né, e todas as pessoas que estão processando alguém têm que entender que isso faz parte do jogo, tá? Eu vejo que muita gente fica brava aqui no meu canal. Eu até entendo a pessoa ficar brava, né? Você quer resolver a sua vida, você quer resolver uma questão. E o réu, né, principalmente, né, quando está envolvendo pensão alimentícia, os réus desaparecem, ou até mesmo divórcio. Mas isso, como eu estava dizendo, faz parte do jogo. Ou seja, é o que nós advogados chamamos de ius esperniantes, né? O direito de espernear, o direito de fazer o que for necessário para defender os seus direitos. E, de fato, uma das coisas que os réus costumam fazer, seja para fugir de credores, seja para fugir da ex, seja para fugir do ex-marido, seja, enfim, para evitar alguma responsabilidade, né, para fugir de um processo, é se esconder. E veja, não é difícil se esconder. Eu não quero ensinar ninguém aqui a se esconder, mas não é difícil se esconder. Claro, a pessoa pode se mudar, voltar para sua terra, né, para o interior, ou ir para a capital, se você está aí no interior, né? A pessoa às vezes está lá no Rio Grande do Norte e vem para o Rio de Janeiro, vem para São Paulo, ou está aqui em São Paulo e volta lá para o Maranhão, enfim, volta para Salvador. Então, assim, essas são assim situações mais extremas, mas na prática você não precisa nem fazer isso, né? Você só precisa assim da ajuda da sua própria família para se esconder. É muito fácil se esconder. Então, eu tive muitas clientes que o oficial não encontrava ali o executado ou o réu, e ela falou: mas doutor, ele está lá. E pior que é verdade, na maioria das vezes o cara está em casa, o cara não se dá o trabalho nem de sair da própria casa dele onde ele mora. Como eu estava dizendo, ele só precisa da ajuda dos familiares, da família, que o pessoal acoberte ele. O oficial de justiça, né, que é aquela pessoa encarregada em fazer a citação, a intimação, ou seja, esse é um ato processual que completa a relação jurídica processual. Ele é muito importante, né? O processo não anda enquanto o devedor ou o réu não for citado ou intimado, dependendo aí do caso, da circunstância. Então, enquanto esse ato não acontece, o processo não anda. E, obviamente, o oficial de justiça, ele não conhece o executado, ele não conhece o réu, ele não sabe quem ele é. Eu já soube de casos em que o próprio réu, né, o próprio réu atendeu o oficial de justiça: olha, estou aqui procurando o senhor fulano de tal. Aí o réu, que era ele, né, na maior cara de pau do mundo, falou: nossa, o fulano de tal, você sabe que ele se mudou, ele foi lá para o Rio de Janeiro, ele foi para não sei aonde. A pessoa boa de lábia mandou o oficial andar, e sem o oficial saber que estava falando com a própria pessoa. Então, às vezes, nem precisa tanto esforço, né? Mas é claro que normalmente o réu, quando você diz aqui, Paula, que ele se esconde, normalmente ele está contando com a ajuda da família dele, a ajuda da mãe, da esposa, da atual companheira, dos filhos, dos irmãos. Enfim, normalmente ele está. Por quê? Porque a família normalmente fica do lado da pessoa, né? Normalmente, mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que ela não esteja pagando pensão, mesmo que ela tenha cometido um crime, mesmo que ela tenha causado um acidente, mesmo nessas circunstâncias em que o réu está errado, a família costuma ficar do lado da pessoa. Isso até dá uma outra discussão aqui, que a gente poderia entrar no mérito aqui, o que fazer, né? Se está certo ou se não está certo o que a família faz, mas é a realidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, é o que acontece. Mas eu estou aqui, né? Não respondi ainda a pergunta da Paula, eu só estava colocando o assunto. O que fazer, né? Veja,
Quando é o próprio oficial de justiça que desconfia que o réu tá se escondendo, né? Então ele vai na casa da pessoa e percebe que algo está errado, que o réu nunca está lá. O réu tem um trabalho, ele tem uma atividade, mas sempre falam para ele que, olha, ele não está, ele saiu, ele foi para algum lugar. Então, quando é o próprio oficial de justiça que desconfia disso, a lei lá prevê um procedimento chamado citação por hora certa. Nesse caso, desconfiando, mas tem que ser o oficial, tá? O oficial desconfiando que ele está se escondendo, o oficial fala assim para a pessoa que atende, normalmente a esposa, a mãe, algum parente, fala assim: olha, amanhã estarei aqui então às 18 horas, né? Ele chega do serviço às 18, então eu estarei aqui às 18 horas para citá-lo, entregar aqui a contrafé, que é uma cópia da demanda que existe contra ele lá na justiça. Então eu estarei aqui. E então, daí no dia seguinte, o oficial volta no horário e se o réu não estiver lá, a lei autoriza que o oficial faça a citação na pessoa que se encontrar no lugar, na esposa, na companheira, no marido, no irmão. Desde que seja uma pessoa maior e capaz, o oficial faz a citação e ela é válida. Ou seja, se completa a relação jurídica processual e o processo segue. Então, quando o oficial, procurando o réu por 3 vezes, não o encontra e desconfia que ele está se escondendo, né, Paulo, como você disse, ele pode fazer a citação por hora certa. Na prática, isso nem sempre funciona. Porque, como eu disse, o oficial não conhece o réu, ele não sabe como o réu, então ele acaba não tendo certeza se o réu está se escondendo ou não. Então, se a pessoa fala que o réu viajou, como que o oficial vai saber que é mentira? Se diz que o réu está doente, está em algum lugar, como é que o oficial vai saber? Então, assim, pela minha experiência, foram raros casos em que eu consegui, sabe, Paula, a citação por hora certa. Porque nesse meio depende muito do entendimento do oficial. Ele tem que achar que o réu está se escondendo. E normalmente, né, quem acha ou quem sabe que o réu está se escondendo é a parte interessada, né? A mulher, o homem, enfim, quem está, o credor, quem está ali processando é que sabe, pô, esse cara está se escondendo. Ele estava sempre lá, agora não está mais. Eu vejo ele aqui na cidade, encontro com ele, mas o oficial não encontra. Então, neste caso em que ele está se escondendo, mas o oficial não desconfiou disso, né? O oficial não tem uma certeza. Então, a minha recomendação para você e para todos os colegas é que que atuem, né? Que se haja como se o réu estivesse em lugar incerto e não sabido. Ele está se escondendo? Então, ao invés de ficar ali batendo muito cabeça, né? Às vezes passam meses, o advogado fica requerendo diligências, o réu nunca está e fica ali o processo parado. É isso que o réu tá. Então, assim, nos meus processos, quando eu não encontro o réu e converso com a parte, e a parte me diz: doutor, ele está lá, ele está se escondendo, o que eu faço? Eu simplesmente começo o procedimento para se citá-lo por edital. Então é o seguinte, ele está se escondendo, ele está evitando a citação, então ótimo. Então eu falo: excelência, como ele está em lugar incerto e não sabido, a gente não sabe onde ele está, eu vou pedir aqui as diligências, né? O juiz vai expedir ofício, vai verificar os endereços conhecidos do réu, né? O endereço que ele tem no Serasa, o endereço que ele tem no Banco Central, o endereço que ele tem na Receita Federal, às vezes até em alguma empresa, né? Na Telefônica, na Vivo, na Claro, enfim. Nós vamos checar esses endereços, pode parecer um pouco mais demorado, na verdade é mais demorado, mas você já começa a começar o caminho para a citação por edital,
Porque se você fica meses ali tentando achar o cara e o cara está se escondendo e você fica ali naquela coisa, você vai depois de meses ter que fazer tudo isso de novo. Então, eu procurei o réu, não encontrei, a parte me fala que ele está se escondendo, eu já começo os procedimentos para citação por edital. Assim eu abrevio o caminho. Eu consigo obter a citação por edital, que aliás, tá, eu nem expliquei aqui, é uma citação fictícia, o juiz publica editais tanto no Diário Oficial do Estado quanto em jornais da cidade, em locais. Você pode olhar lá em todo jornal, se ainda tem jornal aí na sua cidade, né? Que os jornais impressos estão assim acabando, mas se ainda tem, olha normalmente lá no final do jornal que tem vários editais. Por curiosidade, dá uma olhada aí na sua cidade, verifica os editais e conta aqui pra gente, registra aqui. Você vai encontrar vários editais, principalmente procurando devedores. A empresa tal faz saber que, enfim, dá uma olhada lá, mata essa curiosidade nossa aqui, depois registra aqui nos comentários se você encontrou e viu os editais. Então, esse edital ele é importante porque ele completa a relação jurídica processual. Ou seja, mesmo o réu não sendo encontrado, o processo vai continuar. Então, assim, se você está pedindo pensão, ele vai ser condenado da pensão. Se você está pedindo o divórcio, o divórcio vai sair. Se você está pedindo uma indenização por perdas e danos, a indenização vai sair, mesmo o réu se escondendo, mesmo ele estando ausente. Daí a importância, na minha opinião, de se começar logo os trâmites para citação por edital. O cara está se escondendo, o cara está dando uma de malandro, paciência, é direito dele. Ele não é obrigado a facilitar a vida do credor ou da pessoa interessada. Ele não é obrigado, é um direito dele. Ele quer bancar o esperto, se ele acha que isso é melhor para ele, paciência. Eu sou contra. Acho sempre que a melhor solução é enfrentar o problema, não fugir do problema, mas é uma artimanha que muita gente usa, faz parte até da nossa cultura, eu diria. Então eu tento o quê? Ser mais esperto do que ele. Em vez de ficar ali dando murro em ponta de faca, né? Como diz lá o velho ditado, eu já faço o quê? Ah, tá se escondendo? Então tá bom. Então eu já peço e já começo os trâmites para citação por edital, que nos meus casos acabam acontecendo muito mais rápido e eu pego o cara na curva. Porque quando o réu é citado por edital, fica muito mais fácil a gente ganhar a causa, mas muito mais fácil. Fica muito mais tranquilo, porque o réu é ausente. O juiz vai nomear ali um curador especial, o curador especial vai contestar por negação geral e é quase certo, viu, réu? Você que fugiu, é quase certo que tudo que a gente pede a gente vai ganhar. Então você que pensa que está ganhando vai acabar com um problemão enorme, né? Depois eu vejo aqui até no meu canal, vocês podem procurar, tem comentários aí, de homens que acabam presos e não sabem nem por quê. Mas essa pensão, uma pensão enorme, claro, ele foi revel, ele não se defendeu, ele fugiu, agora vai pagar o preço, vai ficar com uma pensão muito maior do que ele pode pagar porque ele foi irresponsável, porque quis bancar o esperto. Então, Paulo, é isso. O que você pode fazer? Primeiro, conversar com o oficial, ver se é possível a citação por hora certa. Se não for possível, comece os trâmites para citação por edital. É assim que a coisa funciona, é assim que a coisa anda, tá bom? Eu espero assim ter esclarecido a sua dúvida, a dúvida de todos que estão aí me assistindo. Se ficou algo aí que eu não abordei, ou se você tem alguma outra questão que você gostaria de saber, deixe aqui nos comentários que eu vou responder oportunamente. Quero aproveitar a oportunidade para pedir o seu apoio, da Paula e de todos que estão aí me vendo ao meu canal. Você pode apoiar o canal se inscrevendo, deixando o seu like nesse vídeo. Se você gostou, se não gostou, não precisa. E claro, compartilhando esse vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até
o próximo vídeo. Agora o professor Anderson está aí, gente.